Piratas do Caribe, capítulo 5. Parley. O rugido dos canhões do Pérola Negra rasgou a noite de Port Royal. O som era brutal, primal, uma força da natureza desencadeada contra a cidade adormecida. Edifícios explodiam em chuvas de madeira e pedra. Os cais estalavam e cediam sob o impacto. E navios ancorados na baía eram engolidos por chamas famintas. Gritos de pânico ecoavam pelas ruas enquanto os habitantes corriam desesperados por abrigo, desviando de destroços incandescentes que caíam do céu como meteoros profanos. Na forja, Will Turner já estava armado até os dentes. Um machado de abordagem preso às costas, adagas na cintura, outra machadinha e uma espada na mão. Ele abriu as portas da oficina a tempo de ver uma mulher aterrorizada correr pela rua, perseguida por um pirata corpulento com um lenço amarelo na cabeça e apenas um braço. Sem hesitar, Will girou e lançou a machadinha com precisão mortal. Ela atingiu o peito do pirata, que caiu sem um som. Will correu para a rua, em direção ao caos. No Forte Charles, a batalha era igualmente feroz. Canhões respondiam ao ataque, mas a posição elevada não era garantia de segurança. O governador Swan, pálido mas resoluto, tentava seguir a ordem de Norrington para se abrigar quando deu de cara com um pirata loiro de brincos de ouro. Queller. Atrás dele, mais figuras sombrias escalavam a muralha. Queller sorriu, erguendo um alfange. A lâmina foi parada pelo aço da espada de Norrington. Eles nos flanquearam! Homens, espadas e pistolas! O Comodoro lutava com a fúria de um leão encurralado, o aço brilhando sob a luz intermitente das explosões. Na mansão do governador, Elizabeth observava da janela do seu quarto. Mesmo através do nevoeiro e da fumaça, via múltiplos focos de incêndio na cidade e no porto. O som da batalha, gritos, tiros, o estrondo contínuo dos canhões, chegava até ela como ondas de pavor. Então, ela viu duas figuras sombrias movendo-se furtivamente abaixo de sua janela, aproximando-se da casa. Piratas. Elizabeth virou-se e correu do quarto. Chegou ao patamar da escada com vista para o foyer, a tempo de gritar um aviso enquanto o mordomo abria a porta da frente. Tarde demais. O som de um tiro ecoou pela mansão e o mordomo desabou. Horrorizada, Elizabeth agachou-se, espiando por entre as grades da balaustrada. Os piratas invadiram o foyer, perscrutando as sombras. O líder, Pintel, um homem calvo de rosto pálido e olhar malévolo, ergueu a cabeça e seus olhos encontraram os dela. Como ele sabia que ela estava ali? Lá em cima! Gritou Pintel. Os piratas avançaram escada acima. Elizabeth recuou às cegas para o cômodo mais próximo, a sala de estar, e trancou a porta, o coração batendo descontrolado enquanto ouvia os passos pesados no corredor. Senhorita Elizabeth! Elizabeth sobressaltou-se. Estrela, a criada, estava ali, encolhida no canto, petrificada de medo. Vieram raptá-la, senhorita, sussurrou Estrela. A filha de um governador seria muito valiosa. A constatação atingiu Elizabeth com força. Era um alvo. O som de um corpo batendo contra a porta a fez agir. Ouça, Estrela, eles não a viram. Esconda-se e, na primeira oportunidade, corra para o forte. Outro golpe na porta, a madeira estalou. Elizabeth empurrou Estrela para o canto atrás de um guarda-roupa alto e correu para a porta lateral, que dava para seu quarto. No momento em que a porta da sala foi arrombada, ela bateu contra o guarda-roupa, ocultando a criada. Os piratas irromperam, viram a porta lateral aberta e seguiram por ela. Pintel foi o primeiro a entrar no quarto de Elizabeth e foi recebido no rosto pela panela de um aquecedor de cama que ela brandia. Ele cambaleou para trás, o nariz sangrando. Elizabeth tentou atingir o segundo pirata, mas ele agarrou o cabo do aquecedor. Sem conseguir soltá-lo, ela o girou com força. A tampa da panela abriu-se, derramando brasas quentes sobre a cabeça do homem, que urrou de dor enquanto o cabelo chamuscava. Elizabeth correu para o corredor, para as escadas. Os piratas a seguiram. O segundo pirata, ignorando a dor das queimaduras, saltou sobre o corrimão, aterrissando entre Elizabeth e a porta da frente, bloqueando sua fuga. Pintel, descendo as escadas, agarrou o cabelo dela. Sem parar, Elizabeth girou, usou o impulso para puxar Pintel com força
contra o poste ornamentado da escada. Ele a soltou com um grunhido. Ela continuou correndo, virando para a sala de jantar. Trancou as portas duplas atrás de si. As persianas internas estavam fechadas. Acima da lareira, duas espadas cruzadas pareciam oferecer uma esperança. Ela subiu na base da lareira, agarrou o cabo de uma espada e puxou. Não se moveu. Estavam pregadas à parede. Maldição! Um estalo violento veio da porta. Os piratas eram incansáveis. Sobre a mesa, um prato com frutas, queijo e pão. Ela pegou a faca de pão. A ponta era redonda, inútil como arma. Maldição dupla. A lâmina de um machado atravessou a madeira da porta. Estariam lá dentro em segundos. Elizabeth olhou ao redor, desesperada, e então uma ideia surgiu. O medalhão. Você tem algo nosso, e isso nos chama. Tocou a corrente em seu pescoço. As portas cederam. Os piratas entraram, cercando-a. Elizabeth recuou, segurando a faca de pão inútil à sua frente. Parley. Ela engasgou, a palavra um sopro de desespero. Pintel parou, incrédulo. O quê? Parley. Eu invoco o direito de Parley. De acordo com o código da Irmandade, estabelecido pelos piratas Morgan e Bartholomew, vocês devem me levar ao seu capitão. Eu conheço o código, resmungou Pintel. Se um adversário exige Parley, vocês não podem lhe fazer mal até que o Parley esteja completo. Parece que você também conhece, admitiu Pintel. O pirata chamuscado avançou, a adaga em punho. Ao diabo com o código! Pintel o deteve. Ela quer ser levada ao capitão e irá sem confusão. Ele olhou para Elizabeth, que assentiu rigidamente. Temos que honrar o código. O pirata chamuscado cedeu, embainhando a adaga, mas agarrou o braço de Elizabeth com força. Nas ruas escuras, Will Turner recuperava o fôlego, tendo despachado alguns agressores. Avistou a mansão do governador à distância, figuras saindo dela. Elizabeth, sendo arrastada por Pintel e o outro pirata. Ele correu em sua direção. De repente, o pirata de um braço só saltou das sombras. Will defendeu-se, mas hesitou. Não tinha acabado de matar aquele homem. A hesitação foi fatal. Outro pirata, surgindo por trás, atingiu Will na cabeça com uma tocha acesa. Will desabou no chão, inconsciente. No forte, a parede do bloco de celas explodiu para dentro, sob o impacto de outra bala de canhão. Jack protegeu-se dos destroços. A lua cheia banhava a abertura irregular, revelando um caminho para a liberdade. Mas o buraco estava centrado na cela ao lado. A parte de sua cela que fora destruída era pequena demais para um homem passar. Louvado seja! Exclamou um dos prisioneiros da cela vizinha. Ele e os outros dois se espremeram pela abertura. Minhas condolências, amigo, disse o prisioneiro, olhando para Jack. Você não tem sorte nenhuma. E desapareceram na noite. Jack estava sozinho. O fogo de canhão continuava. O cachorro das chaves ganiu e se escondeu sob um banco. Resignado, Jack pegou o osso que um dos prisioneiros deixara cair e tentou atrair o cão. Vem cá, cãozinho. Vem, Totó. Rex. Fido. Surpreendentemente, o cachorro rastejou para fora. Quando o anel de chaves estava quase ao alcance de Jack, o cão eriçou-se, rosnou para a porta do bloco de celas e fugiu, através das grades da cela de Jack pelo buraco na parede, levando as chaves consigo. A porta do bloco de celas se abriu com violência. Coeler e Twig entraram. Isto não é o arsenal, disse Twig virando-se para sair. Mas Coeler havia visto Jack. Ora! Vejam o que temos aqui, Twig. É o Capitão Sparrow. A última vez que eu vi, você estava sozinho numa ilha esquecida por Deus, diminuindo a distância, disse Twig. Ouvi dizer que você escapou, mas não acreditei. Você criou asinhas e voou, zombou Coeler. A sorte dele não melhorou muito, acrescentou Twig, rindo. Jack não riu. Deu um passo à frente para dentro do feixe de luar que entrava pela janela gradeada, a fúria contida em seu semblante. Preocupem-se com sua própria sorte. O círculo mais baixo do inferno é reservado para traidores e amotinados. Queller e Twig não gostaram de ouvir aquilo. Queller avançou e agarrou a garganta de Jack através das grades. Jack agarrou o pulso do pirata, olhou para baixo e seus olhos se arregalaram. Onde o luar tocava,
O pulso e a mão de Keller eram de osso puro. Um esqueleto. Jack estava segurando um braço esquelético. Você está amaldiçoado, sussurrou Jack, horrorizado. Keller sorriu desdenhosamente, empurrando Jack para trás com força. Fora do luar, sua mão voltou ao normal. Jack o encarou, a compreensão terrível começando a surgir. As histórias são verdadeiras. Keller empurrou Twig em direção à porta e olhou para trás uma última vez. Você não sabe nada sobre o inferno. E então eles se foram.